meus irmãos, meus amigos. Hoje é o nosso Evangelho no Lar, né? Nós vamos então convidando a todos a nos preparar para o trabalho, para fazermos a nossa prece e lembrar aqueles que vão fluidificar as suas águas para colocar na sua mesa, aí ao seu lado, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Vamos nos preparando, estou aguardando a presença de vocês, para nós fazermos a prece de início. Hoje nós vamos ter como tema Jesus, modelo para a humanidade. Esse vai ser o nosso estudo. Nós sabemos que a nossa doutrina é o Consolador que Jesus nos prometeu. E nós encontramos essa promessa de Jesus. Nós vemos aqui. Se me amais, vamos ler aqui para ficar melhor para a gente. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso está em João 14, versículos 15 a 17 e 26. Vamos fazer a nossa prece, né, nesse momento, e elevando o nosso pensamento ao Pai. Deus, Pai de infinita bondade, nesse momento elevamos os nossos pensamentos a Ti, da esperança do Teu amparo e da Tua misericórdia para com todos nós, nesse momento em que passamos por situações muito diferentes daquela que vivíamos há poucos dias. Rogamos por aqueles que estão em sofrimento, Senhor. Aqueles que se encontram hospitalizados, em situações graves. Aqueles que se encontram nos seus lares, rogando a proteção Tua e de Jesus, o médico dos médicos. Te pedimos, Jesus, que a Tua bondade e a Tua misericórdia se faça para todos os médicos, enfermeiras, enfermeiros, todos aqueles que estão à frente desse trabalho, salvando vidas, botando em risco as suas próprias vidas. Ampara-os, Senhor. Nós sabemos do Teu poder e da Tua misericórdia. Abençoa esse trabalho nosso e que todos que estiverem reunidos nesse momento possam colocar as suas águas para a fluidificação e iniciarmos esse trabalho do Evangelho no Lar. Que assim, em Teu nome, em nome de Vicente de Paulo e dos nossos guias espirituais, nós damos por iniciado o nosso estudo da noite.
Jesus, modelo para a humanidade. Vejamos, o Livro dos Espíritos, qual está sendo comemorado este ano, pelos seus 163 anos, que constitui a obra básica da nossa doutrina. Ele, na pergunta 625, Kardec indaga ao Espírito Verdade um guia, um modelo para nós, para os espíritas, uma vez que a doutrina espírita é o consolador que ele prometeu. E ele precisava, Kardec precisava de um modelo. Então ele pergunta ao Espírito Verdade, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de modelo? Verdade responde, vede Jesus. Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade. Aqui, Deus oferece a nós o modelo mais perfeito. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que já habitou a terra. Então, Jesus foi um divino que se humanizou para viver entre nós e edificar no coração do homem o reino de Deus. A figura humana de Jesus confirma a sua procedência e a sua realização como o ser mais perfeito e integral que já existiu na Terra. Ele elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Tudo isso representava o Mestre Jesus e que ele sempre exemplificou nas suas palavras e nas suas atitudes. Os sentimentos que trazia com ele, o que ele expressava para a humanidade, para aqueles que lhe ouviam, para aqueles que lhe acompanhavam, para os seus apóstolos, estavam repletos de grandeza, como a meta de evolução para as criaturas. Era a humildade, a misericórdia, o desapego, o perdão, a fé, o amor, tudo isso ele trazia consigo. E ele, nas suas atividades, ele exemplificava isso. Humildade. No seu nascimento, Jesus deu o primeiro exemplo de humildade. Ora, ele era esperado como um rei. Provavelmente nasceria num palácio. Foi assim que se esperou. E, no entanto, em circunstâncias muito difíceis, sua mãe teve que ser levada a uma estribaria e as palhas serviram de berços para Jesus. Foi a primeira lição de humildade. Outra grande lição de humildade, Jesus nos deu no Sermão da Montanha, quando ele põe a humildade no patamar de todas as virtudes, quando ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A misericórdia
ele usava com todos os que lhe procuravam. Sempre pobres, leprosos, deficientes, prostitutas, párias da sociedade. Fosse qual fosse a sua condição, ele recebia, amparava, ajudava, transmitia palavras de conforto e de esperança. Nos deu lições de desapegos. Porque até hoje a maior dificuldade nossa é o desapego às coisas materiais. Nós vivemos sempre em função de ter e esquecemos de ser. Quanto mais temos, mais queremos ter. Nós temos certeza que o momento que nós estamos passando pode nos estar dando uma grande lição para nós sobre isso. E no desapego, nós vimos o exemplo daquele jovem que procura Jesus e diz: Mestre, eu quero lhe seguir. Jesus olhou para ele, sentiu o que se passava na alma daquele rapaz e disse: então, vai, vende tudo que tens e volta, que eu estou te esperando até hoje. Ele nunca voltou. E é assim a gente sempre renuncia às coisas espirituais pela conquista das coisas materiais, principalmente quando se é jovem. Eu me interessa esse negócio de religião, ficar presa, eu tenho que aproveitar a vida, aproveitar a minha mocidade, e a gente deixa para depois, e a gente nunca sabe o nosso amanhã, a gente não sabe. Outras lições que Jesus nos dava, o perdão. Veja que Pedro, numa conversa com Jesus, ele perguntou: mestre, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus disse: 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. E Pedro se assustou. Veja quantas vezes nós temos que perdoar para poder viver em paz. Não é fácil a vida, os relacionamentos. Quantas vezes nós somos ofendidos e quantas vezes ofendemos? Dizia-se antigamente que palavras ditas e pancadas dadas não se tiram. E é uma realidade. A gente ofende muitas vezes e temos uma dificuldade enorme de perdoar. Quando a gente entende a necessidade do perdão, quanto é importante para nós, porque guardar mágoa, a tendência é a própria destruição nossa. Mas a gente ora, pede por essas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que se sentem bem em nos fazer o mal. Nós colocamos nas nossas preces, pedimos por elas. São criaturas doentes, porque o mal é uma doença. Então, aquelas que têm prazer em fazer o mal, sofrem com isso, mas não entendem. Aquele Deus do Velho Testamento, que se vingava, que se irava, que é esse, mas o Deus que Jesus trouxe foi meu Pai. Ele chamava Deus. Em Deus, até essa fé diante das suas dificuldades, confiar que de acordo com as suas reações, com a sua vivência, com as suas preces, com o melhor caminho que você escolhe, as suas preces, os seus pedidos são atendidos. E então a gente vê aqueles que tinham essa fé. Um exemplo do Evangelho de Jesus está no centurião romano, aquele que procura Jesus e pede para que Jesus vá curar a sua filha.
Eu não preciso que o Senhor, não é preciso que, mestre, que o Senhor vá até lá. Eu tenho homens, eu sou um comandante, eu tenho homens sobre o meu comando. Mas quando eu quero fazer, resolver alguma coisa, eu mando e eles fazem. E eu tenho certeza que tu tens poderes para isso. Manda salvar a minha filha. E Jesus olha para ele, ele vê, sai numa convicção que Jesus vai ajudá-lo. E mal ele se aproxima de casa, lá vem os servos lhe dizer que a sua filha estava curada. Outra coisa também muito importante, o problema daquela mulher que sofria durante anos e anos de hemorragia. E era uma coisa deprimente para aquela época. A mulher ficava numa situação desagradável e gastou muito para se curar e não conseguia. Então, quando ela soube que Jesus ia passar ali, ela foi. E no meio daquela multidão já fraca, com anemia, já com tanta dificuldade, mas a sua confiança era tão grande que ela conseguiu chegar até perto e tocar na sua túnica. Então Jesus parou e disse: alguém me tocou. Senti que de mim saiu uma virtude. E então olharam, procuraram se alguém até que ela se aproxima. E Jesus disse para ela: tua fé te curou. E ela foi embora curada, não é? Então ele tinha esse carinho, o seu amor, ele explicava, ele trazia, ele mostrava através de tantas ações, não é? Nos lembrando também que ele consegue, na parábola, por exemplo, na parábola do bom samaritano, ele põe o samaritano como o maior exemplo de solidariedade. O maior exemplo, ele ficou conhecido como o maior solidário que já apareceu no Evangelho. Porque ele era de uma raça odiada, não é? Viviam, e no entanto, naquela parábola, ele foi ele quem se sentiu dolorido pelo problema do semelhante. Então, ele nos ensinou, quando ele amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus entregou para nós essa tarefa de ir e pregar, de levar os seus ensinamentos a toda parte. E quando Kardec pede ao Espírito de verdade esse exemplo para o espírita e dá Jesus como exemplo para todos nós, então nós precisamos já pensar como espírita o que significa Jesus para nós. O exemplo é nele que a gente tem que se espelhar. Nós estudamos, nós ouvimos o Espírito Verdade naquela mensagem quando ele diz: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. E muita gente busca, estuda, tem condições, se revela como grandes oradores, mas se distancia muitas vezes do Mestre Jesus. Se esquece do amor que deve existir entre nós. Então, a presença de Jesus para nós no Espiritismo é a coisa mais importante que nós temos. Não se pode ser espírita sem Jesus. Não se pode exercer mediunidade sem Jesus. Pode quem não é espírita, mas quem é espírita, a mediunidade é com Jesus. Ele faz parte da nossa vida. Ele
ele é um hóspede constante na nossa casa através do Evangelho do lar. Quando nós trazemos o Evangelho para dentro da nossa casa, as coisas mudam. Às vezes nós temos tudo e não temos nada. Porque se a gente não tem essa fé, essa confiança, numa hora como essa a gente não tem que se segurar. Mas na casa, onde a gente se reúne em prece, né? Nós fomos criados assim, levamos para o nosso lar o hábito da prece e enfrentamos lutas muito grandes sem nunca nos sentir infelizes. Tivemos ocasião, meu esposo levou 7 anos doente de câncer. Nunca perdemos a fé. Nunca deixamos de fazer o Evangelho. Nunca chegou um dia que eu dissesse, eu não aguento mais, eu estou cansada. Nunca ele chamou, Vanira, e eu chegasse no quarto e dissesse, que é? Não. Havia em mim sempre uma energia, uma renovação, a satisfação. Por quê? Porque nós estávamos acobertados pela misericórdia do Cristo, pela presença amiga deles no nosso lar, através do Evangelho. Nós temos uma necessidade de tê-lo como hóspede. O que é um hóspede? É aquela pessoa que a gente recebe na nossa casa com alegria. Para quem a gente reserva o que temos de melhor. O melhor quarto, a melhor cama, não é? As melhores toalhas, as melhores... de servirmos bem, para que ele se sinta bem. E por que a gente não pode também habituar a ter Jesus no nosso lar, a fazer o culto no lar? Porque tudo que a gente tem vai ficar, mas isso que o Espírito amealhou, tudo isso que a gente aprendeu, esse patrimônio ninguém vai nos tirar. A fé irá conosco e nos dará força. Imagine no momento em que nós estamos, onde achávamos que a gente tinha necessidade de estar ouvindo os Espíritos para nos dar força, para nos ajudar hoje, amanhã, depois. E, no entanto, fomos separados de uma maneira brusca e observamos que, mesmo de longe da nossa casa, da nossa igreja, do nosso templo, nós não ficamos órfãos. Deus não nos deixou só. Nunca estivemos tão unidos como atualmente. Porque nos lembramos uns dos outros. Porque a saudade nos aproxima, faz com que o nosso pensamento vá longe. Tantos companheiros que estão afastados, tantos amigos que há anos eu não via ter aparecido nesses trabalhos pela internet. É importante cuidarmos do nosso lar. É ali que está a nossa família. É ali que está o patrimônio moral, todo nosso é ali. Não adianta termos tudo de material e não termos onde nos segurar numa hora como essa. Temos necessidade desses momentos do Evangelho no lar, de ouvir as palavras de Jesus, de ler. Por que não fazemos isso? Porque encontramos Espírito há tantos anos. Não faço Evangelho no lar, Ivanira. Ninguém quer lá em casa. E por que não faz só? Por que não faz só? Porque, na realidade, nós não estamos sós. Quando a gente se reúne em prece, nós sentimos a presença dos amigos. Outros dizem, ai, ninguém quer, eu não faço, eu faço sozinha, eu faço escondida lá no meu quarto, porque ninguém quer desligar a televisão, mas na hora da dor,
Todo mundo chama por Deus. Na hora do sofrimento, nós chamamos por Ele. Porque deve ser muito difícil para alguém que numa hora tão difícil da sua vida não tem por que chamar. Porque não conheceu a Deus. Então, a fé é um grande tesouro da nossa vida. O Evangelho do Lar é muito importante. Nós não gastamos tanto tempo. Por que não tiramos 30 minutos, 15, 30, para a gente sentar, fazer uma prece, agradecer a Deus, porque nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Nós é que não observamos isso. Eu vi há poucos dias um senhor que saiu curado do coronavírus dizer para o médico, ele disse, olha, o senhor, não aqui, mas nos Estados Unidos, onde não existe o SUS, né? Quem entra no hospital, quando sair, tem que pagar a conta. Aí disse, eu vou pagar os $500 pelo ventilador. Aí ele parou. Aí ele disse, o senhor está preocupado? Porque tem que pagar os $500? Ele disse, não. É que eu estou pensando como é que eu vivi até hoje respirando. Que Deus me deu tudo isso de graça. E não é assim? Aí a gente vê essas criaturas que estão no hospital sofrendo, isoladas da família. Mas a manifestação de amor, ela se faz no coração das pessoas. Outro dia eu vi, uma amiga me postou de um médico americano, ele brasileiro na América do Norte, e ele dizendo, eu estou nesse trabalho, mas a minha maior preocupação é cuidar de um doente que não sabe quem está cuidando dele. Quando eu me vejo com essa máscara, com essa roupa horrível, diante de alguém que não tem um parente do seu lado, que não tem ninguém, que está ali num lugar estranho, com dores, e não tem direito de ter um irmão, uma mãe. Aí eu pensei, peguei uma foto minha e botei aqui, ó. Botei no peito uma foto, doutor fulano de tal, e uma foto sorrindo, para que ela soubesse que era um ser humano que estava cuidando dela. Então, são essas coisas nessa hora que se você não tem fé, você não consegue enfrentar. Muitos vão sair dessa quarentena mais felizes, vão sair diferentes, mais amigos. Pensou muito as besteiras que fez, as coisas erradas, as desuniões na família, deixar de fazer o evangelho porque brigaram. Então hoje não tem, um vai para o seu quarto, outro vai para o outro, não tem evangelho. Vocês estranham, mas isso acontece. O evangelho deve ser do lar, deve ser tão importante quanto as refeições. O evangelho é o alimento do espírito. Os alimentos, a comida que a gente tem é para o nosso corpo, que é o único que vai se acabar. Mas o espírito não. Ele é eterno. Ele vai continuar vivo. Ele é imortal, aliás. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós fizemos de bom, tudo que nós realizamos, de bom ou de mal, essa é o patrimônio que a gente vai levar. Responderemos pelas boas ações e pelas más. Então, zelemos pela nossa casa. A gente tanto cuidado de limpar agora contra esse vírus, não é? Com muita água sanitária, com tudo isso na nossa casa. Mas nos lembremos também como é que a gente vai limpar a sujeira que está dentro de nós, dos nossos pensamentos.
os erros cometidos. É hora da gente pensar. E só existe um antídoto para essas doenças do espírito, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os lares, as famílias que estão reunidas, não é? Espíritas ou não, mas que tenham cuidado de fazer o seu Evangelho. Somos cristãos, somos de um país laico que não existe isso. Um dia será um só rebanho e um só pastor. Então, é preciso que nos sintamos irmãos hoje, quebremos os preconceitos e respeitemos-nos uns aos outros, a começar do nosso lar. Agradecemos a Deus, a família que nos deu, esposa, esposo, os filhos, os amigos, todos afinal. Tudo que nos foi dado. Agradecemos por tudo, o lar que temos, porque sabemos que muito não tem. E a oportunidade de, dentro desse lar, a gente poder dizer: vem Jesus e fica conosco. Ou então ouvir o seu chamado: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Vamos fazer a nossa prece, encerrando essas horinhas, deixando um abraço para todos vocês, não é? Que Deus nos abençoe, que um dia a gente possa voltar com mais disposição, com um coração melhor, com a mente melhor, e podermos descobrir, nessa ausência, quanto aquele cantinho, a nossa instituição, a nossa igreja, o nosso templo é importante na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por esses momentos que aqui passamos. Abençoa, Jesus, os nossos lares, os nossos familiares. Abençoa todos aqueles que se encontram reclusos nos seus lares, os idosos, Senhor, nossos pais, avós, todos esses que se encontram buscando proteção. Abençoa os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a ajudá-los a não sair do caminho que preparaste para nós. Abençoa a nossa cidade, nosso estado, o nosso país, Jesus, o nosso Brasil. A pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que possamos dar testemunho disso. Nós espíritas somos os pequenos feixes representados pelas instituições que representam o espiritismo no Brasil diante de religiões cristãs milenares. Mas que sejamos feixes seguros, fortalecidos pela fé em Ti. Que as entidades aqui presentes realizem o trabalho da fluidificação da água, que sirva de medicamento para nós e para aqueles que dela farão uso. Que a Tua paz, o Teu amor nos envolva e que Vicente de Paulo nos proteja, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos.